quais são as competências hoje que um gestor de futebol amador tem que ter? E aí eu queria que você falasse um pouco das suas demandas, né, das suas dificuldades, né, de ambos. E o que alguém que quer envolver ou quem já envolve com futebol amador tem que ter como competência para levar o time ao sucesso? Começa ou você começa? Boa, hein? Quer que eu comece? Pode falar. Bom, o que eu penso é o seguinte, tá? Tô falando da parte técnica, ele vai falar Isso, do lado boa, de diretoria. boa. O que eu penso é o seguinte, a primeira coisa que o treinador precisa de saber é conhecer qual é a instituição que ele vai trabalhar. Todo clube que eu vou trabalhar, eu faço um estudo sobre o clube, tá? Esse ano eu vou trabalhar em 4 ligas. Eu saio daqui, eu vou para o Independente Nova Lima, saio do Independente, eu volto para o Itamarense, na primeira da Centenário, e no final do ano eu estou em São José da Lapa. Então o que a gente faz? Eu chego e vou fazer um levantamento de como é aquele clube. Entendendo como é aquele clube, eu vou entender também qual que é a demanda que aquele pessoal precisa. Porque eu não costumo só deixar um trabalho de campo, eu costumo deixar também um trabalho de legado no extracampo. Vou dar um exemplo, o Poliense eu estava lá na última passagem, aí eu trouxe fisioterapeuta, psicólogo, trouxe um tanto de gente e nós não passamos a primeira fase. Aí qual que foi a zoação no grupo, nos grupos a várzea? Pô, o cara veio com isso tudo e o time não classificou. Mas a minha intenção, claro, que era classificar, fazer um bom trabalho, só que a minha intenção não era só dar o resultado de campo, mas era deixar um legado. Então a primeira referência que o camarada precisa é conhecer qual é o time que ele vai trabalhar. Ele precisa de saber a identidade do clube, porque às vezes ele vai ter que se adaptar. De repente ele tem um estilo de pensamento, uma linha de visão, só que aquela linha de visão que ele tem não vai se adaptar com aquela diretoria que ele tem. Não vai se adaptar com aquela comunidade. Exato. Porque às vezes a comunidade está acostumada com aquela forma de trabalhar, a diretoria está acostumada com aquela forma e não adianta você implantar algo novo, vai demora tempo. Então eu acho que para ter relevância, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter esse estudo, e ele só faz isso sentindo pessoas, entendendo o perfil, entendendo também a metodologia que o clube quer chegar para ele poder fazer uma implantação do trabalho. Bacana demais. Bom, João, vamos falar assim, eu não diria competência, sabe? Porque se a gente ir pro lado de competências, acaba que toda boa gestão, independente que seja num clube de futebol, independente se seja em uma empresa, se seja na família, elas se assemelham muito. Mas eu diria que as habilidades que um gestor de futebol tem que ter, primeiramente é ser apaixonado pelo que faz, gostar. Não adianta, como vocês citaram no início da conversa, aquela pessoa que ela tem que enxergar que aquilo tem um propósito que é maior do que ela mesma. Então isso é extremamente necessário, né? A pessoa está ali no meio, às vezes já ter vivenciado, não que seja um requisito que seja somente quem vivenciou que tenha condição, mas é lógico que quem já vivenciou tende a ter uma habilidade maior. Mas a maior habilidade que tem que ter é de saber controlar os egos. Primeiro, o do próprio presidente e da própria diretoria, que nem sempre o que o presidente pensa quer dizer que tem que ser feito. A partir do momento que você só implementa aquilo que você pensa, a instituição em si, ela passa a ter um dono e muitas das vezes ela perde força, ela perde apoio. Então você tem que passar por cima do seu próprio ego. Fazer quem está ao seu redor entender que é um processo. Até pegando um gancho no que o Paulinho falou, que eu levei um fisioterapeuta, tal, e não deu certo. Normal, não deu certo o resultado. Então você tem que encontrar maneiras que, com quem está ao seu redor, visualize, confie e acredite no trabalho. Isso não é só um desafio do dirigente, do gestor de futebol amador, isso é do gestor em geral, né? Do futebol. Muita gente usa o futebol para fazer política. Acaba que quando você é um bom gestor, acaba refletindo para todos os lados de maneira positiva. Mas política é no seguinte, vai ali, você demite um treinador, você muda uma filosofia de trabalho por conta de uma opinião de uma pessoa que às vezes não está no dia a dia, de uma pessoa que não entende que aquilo é um processo.
mas simplesmente pelo dinheiro que ela coloca ou pela importância no peso da fala, muda-se um trabalho inteiro. Então a maior habilidade que tem que ter um gestor de futebol amador, na minha opinião, é saber controlar os egos, inclusive o dele mesmo. Bacana.